você tem que descobrir. Você tem que investigar. É uma investigação espiritual. Enquanto você espera como eu vivenciaria essa situação, e se não adicionasse esses pensamentos a ela? Se não adicionasse o desnecessário, possivelmente um fardo desnecessário de pensamentos sobre isso? Como eu experimentaria esse momento sem a adição de uma narrativa? Ok, então vamos descobrir. Eu tenho bastante tempo. E então aí está você segurando o receptor. Bem, eu experimentaria esse momento como se estivesse respirando. Eu posso sentir a respiração e estou olhando pela janela e ao redor da sala. E enquanto estou respirando, posso sentir a energia em meu corpo. Há uma vitalidade que permeia cada célula do meu corpo. E de repente agora você percebe o que é isso, sem a adição do pensamento. Sem a adição do pensamento que diz que isso não deveria estar acontecendo, ou que isso não deveria estar acontecendo comigo, ou porque isso está sempre acontecendo comigo. Esse é o tipo de pensamento. Então você experimenta. Tudo bem, essa é uma situação relativamente pequena, mas você está olhando para a origem da infelicidade para que possa se libertar, em pequenas situações, dos padrões mentais e emocionais reativos com os quais antes você estava completamente identificado. Tão identificado que eles se tornaram você, que eles se tornaram parte da sua personalidade, parte de você. E isso é uma coisa incrível. Então você pode, depois de um tempo, todos esses são pequenos desafios na vida. E então, ocasionalmente, um desafio maior surge. E de novo, um grande desafio surge. Você perde o seu emprego. Vai para um médico e há um desafio de saúde. O seu relacionamento chega ao fim, ou é muito difícil e tóxico. Algo desmorona ao seu redor. E novamente você pode perceber que há um desafio aqui e que pode ser necessário tomar alguma ação. Mas enquanto isso, você pode experimentar e ver que isso requer, aliás, uma presença mais desenvolvida e mais intensa. Quando um desafio maior surge em sua vida, você já praticou com pequenas coisas. Telefonemas, filas no supermercado e aeroporto e inúmeras outras coisas. Então você já está praticando com sucesso com isso, apenas se preparando para o próximo grande desafio que entrará em sua vida. E eu te garanto, ele virá. Então você já desenvolveu o poder de presença muscular em você. Já cresceu a capacidade de abandonar o pensamento disfuncional e ser capaz de entrar com uma situação como ela está agora, sem a adição desse fardo de sofrimento supérfluo criado pelo pensamento. E é assim que você basicamente já desenvolveu isso. Então, com o grande desafio, você vivencia ele. E aí vem um desafio um pouco maior, porque quem sabe como você vai pagar a hipoteca no próximo mês? Quem sabe? Então, lá vamos nós. E se a presença cresceu em você, você pode sair do prédio de escritórios carregando uma caixa com seus pertences do escritório, então colocá-la em seu carro. Então você se senta no seu carro e novamente se questiona. Se eu não tivesse acrescentado nenhum pensamento a isso, como eu experimentaria esse momento? É como é. E nesse exato momento está realmente bem. Na verdade, esse momento é realmente melhor do que seria
se eu ainda estivesse preso no escritório nesse momento? Claro, a mente diz, sim, mas você tem um futuro em que pensar. E claro, sim, você pode ter que agir. Mas a questão é, qual é a qualidade da sua consciência no momento presente? Porque isso determina que tipo de ação você toma. É a base para a sua ação. Uma sensação de medo, de raiva ou pânico? Preciso escrever outro currículo. Então, se você for para outra entrevista, você está tão tenso que eles não vão querer você. Ninguém pode ter uma pessoa nervosa assim. Mas então você diferencia entre agir e até talvez focar sua mente no que posso fazer, quais passos posso tomar, quais são as possibilidades. Eu normalmente, quando faço algo assim, ganho uma torta. Sou uma pessoa que gosta de papel e caneta e escrevo em um pedaço de papel e vejo as possibilidades. Então você retorna a esse momento presente. Você desenvolve a capacidade de estar sempre consciente. A atenção ancorada no momento presente e não em sua mente pensante. Você se alinha com o momento presente. E isso requer, devo admitir, algumas situações que exigem uma presença mais intensa do que outras. Se for algo maior, uma presença mais intensa. Você vai ao consultório médico e o médico diz, ok, meu amigo, você tem 12 meses de vida. Isso é um grande desafio. É um grande desafio porque significa isso. Mas, a propósito, pode estar errado. Mas significa que, basicamente, o tempo foi tirado de você. É como se fosse uma divindade malévola ou talvez até uma divindade boa, que de repente você não tem mais tempo porque estava procurando alguma autorrealização através do tempo. A menos que tenha 95 anos. Mas talvez até então você esteja procurando por autorrealização, por algum tipo de conclusão de quem você é, da história que você quer. Você quer o final feliz. É claro que isso nunca acontece. Mas não conte a ninguém sobre isso. Nunca o final feliz da minha história vai chegar. E então, de repente, alguém tira um tempo de você. E isso pode ser o choque mais terrível para você como pessoa. Porque então você vai mentalmente para um lugar que não existe mais. Não há mais férias, não há mais isso, não há mais aquilo. Então algumas pessoas tornaram-se terrivelmente infelizes naquela situação. O que seria apenas normal, suponho que se diria normal, mas outros tornaram-se intensamente presentes por não terem mais tempo. E conheci alguns, e com alguns o corpo começou a se deteriorar cada vez mais rapidamente. E eles eram como luz luminosa. Eles estavam ali sentados olhando para mim, e eu me lembro de uma senhora anos atrás que veio me ver quando ainda estava saindo com pessoas. Ela havia desenvolvido essa doença, só tinha mais alguns meses, e cada vez que ela vinha, ela estava mais luminosa. Você apenas senta aí e nós estávamos presentes juntos, e de repente não sobrou ninguém, não sobrou nenhuma pessoa. Havia apenas um espaço de presença consciente. Então a pessoa foi completamente queimada por isso. Foi algo incrível. Há alguma outra coisa que eu li há alguns anos, que havia um músico na Inglaterra, aparentemente muito famoso,
mas eu nunca tinha ouvido falar dele, o que basicamente não significa nada. Então havia um músico pop e ele foi ao médico. Não sei se ele ainda está vivo ou não. Ele foi ao médico e disse que o médico lhe disse algo assim, que este é um caso muito raro. Ele disse em uma entrevista que saiu do consultório médico em um estado de enorme euforia. E de repente ele disse que era capaz de aproveitar cada momento intensamente. E ele disse: por que eu não fiz isso antes? Então, algumas pessoas são forçadas a despertar por uma situação. Agora, qualquer grande desafio potencial em sua vida é uma forma de como a vida o força o despertar. E há algumas pessoas que nunca entraram em contato com nenhum ensinamento espiritual e isso aconteceu com elas. Outras encontraram um sofrimento intenso e sofrem, e então elas entram em contato com o ensinamento espiritual que aponta para a possibilidade de transcendência do sofrimento. E de repente, a mesma situação de sofrimento se torna a abertura. Sim, certamente a mente conceitual detém algum significado a isso. Embora a música exista em diferentes níveis, tem algum tipo de música que estimula muito as emoções. Isso não é a mente, mas as emoções. Ouvir música pode ser uma meditação maravilhosa. E praticar música, mais ainda. Você toca algum instrumento? Mas você ouve música. Música clássica, sim, sim. Houve vários anos, não sei quantos, talvez 15 anos, em que ouvi muito pouca música. E por quê? Porque o mais estranho é que eu realmente disse isso para alguém naquela época, que me fez uma pergunta bem semelhante. E eu disse: não, eu não ouço muita música. Isso foi naquela época. Por que não? Ela perguntou. Porque eu senti que todas essas coisas, como música e arte, estavam todas dentro de mim. A essência de tudo que a música pode expressar, eu podia sentir continuamente. Bem, eu ainda posso de qualquer maneira. Eu poderia continuamente sentir dentro de mim. E assim posso apreciar a música. Eu disse a ela na época: mas eu não preciso disso. É como se eu tivesse o creme e todo o resto fosse o leite desnatado. Mas até a natureza eu percebi como leite desnatado. Lembro-me de muitas vezes sentado na natureza e às vezes fechando os olhos, especialmente quando eu ainda morava em Londres. Eu ia para Hampstead todos os dias. Sentava em um banco e fechava os olhos, e tamanha beleza e profundidade do sem forma, a própria vida ou consciência sem forma. Então, quando eu abria meus olhos e via a natureza, ela ainda era muito bonita, mas parecia uma versão diluída do que eu tinha dentro de mim mesmo, ou mesmo do que eu era por dentro. Não que haja algo de errado nisso. Para muitas pessoas, pode ser um ponto de entrada nisso. Portanto, pode levá-lo a isso. Agora, então, chegou o tempo em que voltei a ouvir música.
como um prazer. E agora eu faço. Talvez não todos os dias, mas de vez em quando eu ouço música. Mais recentemente no meu iPad, embora os alto-falantes sejam muito pequenos, eles têm mais ou menos o tamanho de 3 centímetros nas laterais. Mas sim, eu realmente gosto de algum tipo de música espiritual, um pouco de música New Age. Algumas delas eu amo muito, algumas delas podem ser um pouco melindrosas e emocionais ou superficiais, mas outros tipos de música New Age eu amo muito. Outro dia eu encontrei uma estação, ou a Quinha encontrou, não me recordo, chama-se Rádio Calma, e acredito que pode até ser canadense. E a Rádio Calma tem muitos canais, mas é uma estação. E você pode escolher o tipo de música que gosta. E vai tocar como música clássica, oriental, bálsamo, cura, spa, folclórica, clássica, ópera. Tem vários canais. É simplesmente maravilhoso. A prática de um instrumento também pode ser uma meditação maravilhosa para muitas pessoas, porque realmente, para sua mente, ele ajuda a pará-la. O importante, porém, e pode ser útil, é que a presença não se associe a nenhuma atividade em particular. A atividade pode ser útil, mas em algum momento você tem que ver e usar como uma ajuda, por exemplo, como tocar um instrumento, flauta ou seja lá o que for. Se eu aprendesse um instrumento, provavelmente aprenderia a tocar flauta, porque parecia uma coisa simples, embora não fosse fácil, provavelmente de dominar. Bom, agora eu estou tocando uma flauta silenciosa aqui. Só vou fingir os movimentos. O equivalente a uma mão batendo palmas. Não se tornar dependente de uma atividade particular para que você possa estar presente. Por um tempo pode ser útil, mas não ficar dependente de nenhum dos dois. Ou então usar como uma ferramenta para te ajudar, sim, isso seria perfeito. Mas não se torne dependente de ouvir uma música para que você possa estar presente apenas quando ouvir a música. Não fique dependente de tocar o instrumento ou dançar. Uma coisa linda também, movimentar o corpo. Não se torne independente, de forma que você só possa estar presente quando estiver realmente dançando. Bem, pelo menos é uma coisa maravilhosa. Você pode estar presente quando dança, mas não pode dançar continuamente. Bom, a menos que você considere toda a sua vida como uma dança. Então, pode funcionar. Não fique dependente de escalar uma montanha para poder estar presente, porque se você não estiver presente, você cai. Não se torne dependente de dirigir um carro rápido. Eu estou realmente presente porque eu estou correndo muito. Portanto, essa presença não está ligada a uma coisa específica que você faz, mas, no entanto, use essas coisas como maneiras úteis, como ferramentas de trazê-lo à presença.
Mas então, mais uma vez, a presença surge e você desliga a música. Não significa que você não possa ligá-la novamente, uma hora depois ou amanhã. Desligue a música. Se a música traz você para a presença, a mente não está a apenas o puro ato de ouvir. E você está ciente de que há um ato puro de ouvir e você é a consciência. Você se conhece como a consciência que está ouvindo. Uma bela meditação. Então, minha próxima sugestão é: desligue a música e continue ouvindo. Ouvindo o quê? Nada. Assim, quando você remove o objeto da consciência, o que resta é a própria consciência. Então, é assim que pode ser um portal maravilhoso. A mesma coisa pode ser utilizada com qualquer atividade que o traz para a presença. Uma vez que você sente que a presença está subindo, que ela está lá, pare a atividade e apenas fique ciente da própria presença. Então, se você gosta disso, continue fazendo e novamente saia. Portanto, essa presença não está vinculada a uma atividade específica. Ou você pode ver uma foto de um professor espiritual que está presente para trazê-la à presença. Ramana Maharishi, há uma foto dele em particular, que é uma foto linda, onde você realmente vê e sente a luz brilhando através de seus olhos. E foi aí que o fotógrafo tirou aquela foto, por volta de 1930, e o fotógrafo disse: não, Ramana Maharishi disse, há luz suficiente? E o fotógrafo disse: você é a luz. E essa é uma bela foto. E o mais incrível é que algumas pessoas até usaram algumas fotos minhas. Contanto que você saiba que não está olhando para uma pessoa, não é por isso que você tem a foto. Se você está procurando colocá-la em contato com um determinado estado de consciência, em última análise você está olhando para si mesmo, para a essência. Então uma imagem pode ativar isso em você. Então o próximo passo é, novamente, semelhante ao que eu disse antes, feche os olhos ou remova a imagem. E continue a sentir essa presença. Assim você pode usar o que estiver lá para te ajudar. Mas não se torne dependente disso. Seja o que for, use, desfrute, mas não se torne dependente. Então fique associado exclusivamente à presença. Então, você só pode estar presente quando colocar um pequeno altar com Ramana Maharishi e ficar olhando a foto dele. Mas assim que você for embora, você estará totalmente inconsciente. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte de uma insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro na condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada.
que os homens infligem e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado, isso é insanidade, isso é inconsciência. E, acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser, mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento, como o corpo interior invisível que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo mais além da forma exterior. Mas isso é só o começo da jornada interior, que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas, começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração seguidos de dor e, no final, de devastação. Por baixo da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável e tão sagrado que não pode ser concebido nem compreendido através de palavras, embora eu esteja falando sobre ele agora. Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em uma matéria mental. Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo o que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e indispensável, que cria o medo e que passa a ser a emoção oculta predominante, ficando então a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo, a sua indestrutível e invisível realidade. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais na sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigi-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido, numa primeira etapa, como o campo de energia invisível que dá vida àquilo que você entende como seu corpo físico. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta, talvez aquela nova técnica. Diria você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá. Vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Você já deve ter ouvido a frase "dê a outra face", que um grande mestre da iluminação empregou há 2000 anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Nessas palavras, como em todas as que ele proferiu,
Ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banzan? Antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. "Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí", disse o freguês. E o açougueiro respondeu: "Todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor." Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento, é o melhor. E isso é a iluminação. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso às vezes como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições de outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir. Quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento.
Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus, é o grande milagre, e o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteiro e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, a infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.